Olá, eu sou Ana Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Conexão e Expansão da Consciência. E é com muita alegria, com muito carinho que eu gravo mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero continuar falando sobre a minha jornada de autoconhecimento e de expansão da consciência, dos livros que eu estou lendo. E eu quero falar sobre a fonte, o eu superior e a nossa experiência aqui no plano físico. Conforme a gente vai embarcando nessa jornada de autoconhecimento, conforme a nossa mente vai expandindo, a gente começa a aprender e a compreender que a fonte, eu superior, e nós aqui materializados, somos o mesmo ser, só que com níveis de consciência diferentes. Então, existem muitos níveis de consciência entre a fonte e nós. Então, para que a gente sinta esta fonte de amor que está em nós e também somos nós precisamos ir ampliando a nossa consciência para lembrar que nós e a fonte e o superior é o mesmo ser, só que com graus e níveis de consciência diferentes. Então, a princípio, esta ideia ela parece ser muito maluca, porque primeiro que a gente tem a crença limitante de que Deus está em um lugar e nós estamos em outro. Nós temos a crença que estamos sozinhos no mundo e que é um mundo sem regra, sendo que é o oposto. O cosmos, né, o universo, ele tem as suas regras. O Carvalho explica isso de uma forma muito bonita. Não só o Carvalho, como tem outros livros também, Tábua de Esmeralda, enfim, tem outros livros que explicam que o universo tem suas regras, porque nós criamos essas regras, só que num nível de consciência muito maior do que esse que estamos agora, vivendo as experiências aqui na Terra. Então, entre a fonte e nós, a fonte está em nós e nós estamos na fonte, mas nós temos a ilusão de estarmos separados pelo nosso grau de consciência atual. É por isso que a gente tem essa ilusão de estar separados da fonte. O eu superior, quando a gente fala eu superior, é um grau de consciência da própria fonte focando em nós, nos guiando e nos ajudando a lembrar do que nós somos em essência. Que é essência, que é energia, que é onda, que é luz, que não é esta forma física. Nós criamos as formas físicas, o plano físico, mas nós não somos o plano físico. Nós criamos e experimentamos as nossas próprias criações, mas nós não somos as nossas criações. Só que no grau de consciência que temos atualmente, nós acreditamos que a forma é tudo que existe e que é só esse plano. Este é um plano, é uma experiência, é uma dimensão que criamos para nos experimentarmos, mas nós, a fonte, o superior, é o mesmo ser. Nós somos a criação da fonte, que é puro amor. E o foco da fonte em nós é o eu superior nos guiando para que a gente possa lembrar do que somos em essência, para que a gente não fique preso às nossas criações, para que a gente experimente, mas vá lembrando que somos muito mais que a forma física, sabe? Que não temos forma na realidade, que somos onda, que somos energia, e que por isso criamos matérias, criamos formas, experimentamos, mas que estamos muito além da forma, embora tenhamos a ilusão de sermos a forma. Então, acho que esta é uma maneira de explicar o que é o eu superior. O eu superior é o guia interno que nós temos, é a intuição, que é a própria fonte nos guiando para a gente lembrar o que nós somos em essência, que não é as criações, que não somos as nossas próprias criações. Então, nós não somos o que a gente vê à nossa volta, nós não somos o apartamento que moramos, nós não somos os lugares que frequentamos, nós não somos as coisas que experimentamos aqui. São experiências, a gente cria na nossa mente primeiro, com os nossos pensamentos, através das nossas emoções e sentimentos, porque tanto as emoções negativas quanto as positivas, elas têm o poder de criar e criam. Só que o que acontece? A gente se apega muito às nossas criações. E por se apegar muito às nossas criações, a gente fica revivendo experiências. A gente muda a forma, mas fica no círculo
num ciclo vicioso ali, revivendo as mesmas experiências, revivendo as mesmas experiências, porque nos apegamos a elas e não queremos soltar. É como se a nossa mente ficasse ali num looping de criações repetidas, com medo de sair desse looping e ver o que tem lá na frente, sabe? Então é isso. Então, quando a gente começa a passar por esse descondicionamento da mente, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a se estudar muito, a se observar, porque a observação, como eu já disse em vídeos anteriores, é uma baita ferramenta para a gente conseguir entender o que nós somos aqui. A gente começa a se descondicionar da culpa, a se descondicionar do medo, a gente começa a sentir o poder da fonte em nós, a gente começa a ouvir essa intuição poderosíssima que é a própria fonte nos guiando, sabe? É a própria fonte nos direcionando a gente a lembrar do que nós somos em essência. E quando a gente começa a pensar dessa maneira, primeiro que a gente cria uma barreira de não querer conceber que a fonte é amor tão absoluto que ela permitiu a gente experimentar nossas próprias criações, e através do amor e pelo poder da vontade em nós, quando a gente decide que quer saber o que somos em essência, quando a gente decide que não é possível que tenha só isso aqui, que tem que existir algo maior, a gente começa a acessar, porque aí é o livre-arbítrio em nós, é o quando vamos querer lembrar do que nós somos em essência. É aí que está o nosso livre-arbítrio. A gente pode ficar nesse looping aqui o tempo que quiser, dentro do espaço-tempo, o tempo que a gente quiser. Até porque a gente, num grau de consciência mais elevado, também criamos o tempo e espaço para se experimentar, para poder experimentar as nossas próprias criações. Mas conforme a gente vai criando, conforme essas criações, elas são densas, são de sofrimento para a nossa vida, chega uma hora que a gente começa a questionar, mas será que é só isso mesmo? E aí vem uma vontade tremenda de sair da dor, do sofrimento, sabe? Desses ciclos de criações dolorosas, sei lá, relacionamentos que não dão certo, vida com escassez, vida onde a gente fica doente, a gente começa meio que a se cansar, sabe? De viver essas experiências dolorosas. E na hora que a gente se cansa mesmo, pelo poder da vontade em nós, pelo nosso livre-arbítrio, a gente começa a sentir um desejo muito grande de saber quem somos nós, por que estamos aqui, qual é o propósito de tudo isso. E quando a gente começa a fazer essas perguntas, quando a gente desperta na gente o desejo, a real vontade de se conhecer, de saber o que nós somos, aí as respostas começam a vir. Aí a fonte, pelo eu superior, ou Espírito Santo, ou intuição, essência, centelha, não importa o termo técnico que você vai usar para isso. Porque a classificação das coisas também são formas. A gente classifica as coisas, que é uma forma da nossa mente compreender sobre o que estamos falando. E também são termos técnicos que são usados pelos livros que estudamos, né? Tem livro que vai falar centelha divina, tem livro que vai falar fonte, vai falar eu superior, tem livro que vai falar Espírito Santo. Então, o importante é você saber que o eu superior é o foco da fonte em você. É a hora que você decide lembrar o que você é em essência. Então, a fonte, através desta energia que é a consciência do que nós somos em essência, ela começa a nos lembrar do que nós somos. E ela faz isso através dessa intuição, sabe? Essa intuição que, a princípio, ela é muito sutil, ela está na gente de forma muito sutil. A gente sabe que tem alguma coisa além de tudo isso, a gente tem aquela intuiçãozinha que fala, não é só isso pra gente, mas a gente não sabe nem como acessar, nem como, sabe, descobrir o que nós somos. E aí, conforme a gente vai dando espaço, vai limpando a mente, vai desejando profundamente saber o que nós somos, essa vozinha, ela começa a falar com a gente. Ela começa a nos orientar, ela começa a fazer a gente lembrar de forma muito amorosa, de forma muito generosa e sutil. E a gente começa a lembrar do que nós somos em essência. Então a mente começa a se limpar dos medos, das culpas, a gente começa a quebrar os ciclos de sofrimento da nossa vida. Então, se a gente criava experiências onde a gente vivia péssimos relacionamentos, a gente começa a virar uma chave em relação a isso. E entender que por sermos amor, podemos criar só o amor, só coisas amorosas para a nossa vida, só coisas abundantes para a nossa vida. A gente vai virando a chave.
Se a gente criava experiências de escassez, a gente vai vendo a chave e vai entendendo, eu sou o amor absoluto, eu criei a forma, eu que crio as experiências, então eu tenho o poder de criar experiências maiores para minha vida, experiências mais amorosas, mais abundantes. E a gente começa a criar e vai lembrando. Então, quanto mais você vai lembrando do que você é em essência, mais você vai acessando o poder que você já tem, que é seu, que é a própria fonte se experimentando através de você. E aí as experiências vão ficando cada vez mais amorosas. A gente vai saindo mais da densidade das coisas que experimentamos. E vamos vivendo uma vida mais plena, mais abundante, sem culpa, sem sofrimento, mais alegre. Não estou dizendo eufórica, porque euforia também sai. Então não tem excesso, é uma vida mais neutra, sabe? Não tem aquela euforia das emoções mais, é uma vida mais neutra, porque você está sendo guiado pela sua própria essência. Então não tem dor, não tem sofrimento, começa a sentir uma paz interior muito grande, e essa paz já é a própria fonte falando com você também. Então ocorre um descondicionamento total da mente. A gente entende que não tem pecado, a gente entende que não tem punição, a gente entende que não tem motivos para sentir culpa, a gente entende que nunca estivemos separados de Deus ou da fonte criadora. A gente começa a compreender tudo isso, a gente começa a sentir tudo isso de uma forma muito sutil e amorosa. E vamos cada vez mais confiando nessa intuição que está nos guiando, que é a própria fonte. A gente começa a confiar cada vez mais, a gente começa a soltar. A gente vai lá, pensa nas coisas que a gente quer e solta. Deixa nas mãos da fonte, porque ela vai descer a experiência pra gente, através do nosso eu superior, que vai ver todas as probabilidades lá e vai falar assim, olha, tá aqui, é o que você queria experimentar. Então não tem mais sofrimento. Você não fica mais à mercê das suas criações, porque o que causa sofrimento pra gente é a gente achar que estamos separados de Deus e que estamos à mercê da forma, do plano material, que só existe isso. E que estamos à mercê do mundo e é isso aí a vida. E não é isso aí. Nós criamos esse mundo, nós criamos essa realidade, nós criamos o espaço-tempo e estamos experimentando através dele. Então a gente pode decidir se vai experimentar esta realidade, este mundo com amor, sendo guiado pela nossa essência, que é a própria fonte nos guiando, ou seremos guiados pelo nosso ego. Mesmo se você é guiado pelo seu ego, pelo 1% do que você é em essência, vai chegar uma hora que você vai cansar também. Chegar uma hora que você vai cansar de sofrer, que você vai começar a questionar, não, tem que ter outra maneira, tem que ter outra maneira. E na hora que você começar a questionar, a resposta virá até você. Enfim, então se você não sabia o que é o eu superior, é o foco da fonte em você. A fonte criadora, Deus, de forma muito amorosa, com amor incondicional por você. Esse é o eu superior, te guiando. É o foco da fonte em você, nas suas experiências, de forma muito amorosa. A fonte não cobra nada, a fonte não dita regras. Para a fonte não existe o certo e errado. Para a fonte só existe o amor absoluto. A nossa consciência é apegada ao mundo das formas, da matéria, apegada ao corpo. Nosso corpo ele é uma forma que a gente criou. A gente pode estar apegado ao corpo, a gente pode estar apegado ao meio que a gente vive, a gente pode estar apegado a, sabe, às nossas experiências e achar que isso é real e ser guiado por tudo isso. É uma experiência, não te define. O que você viveu ontem foi uma coisa, hoje já é outra experiência. Parece ser a mesma experiência porque a gente fica num looping, criando as mesmas coisas para nossa vida, sabe? Fica num looping ali. Então, pra gente, é a mesma experiência todo dia, a mesma rotina, mas não é. É a mesma rotina porque estamos criando isso, colocando foco nisso. Mas pode deixar de ser se você for guiado pela tua intuição, que é Deus te guiando, que vai te inspirar, sabe? Que vai te guiar de forma muito amorosa para você lembrar o que você é e ampliar o seu poder. E aí a vida fica mais abundante, a vida fica mais feliz, a vida tem paz, tem amor. Você vai ver as coisas não mais com os olhos do ego, mas com os olhos da sua alma, que vai entender que tudo que existe é uma expressão de amor da fonte. Você vai entender que tudo que existe é uma expressão de amor de Deus e que é amor absoluto. Todo o resto é a nossa mente deturbando
as experiências e criando formas de sofrimento e de dor, de culpa e de separação dentro da gente, que é o que causa o sofrimento. Eu vou falar em todos os meus vídeos sobre a meditação. A meditação, ela é uma chave extremamente poderosa. A meditação, ela transforma a nossa mente em um portal. Ela tira a nossa mente de uma caverna escura, no sentido de só enxergar este plano, só enxergar esta realidade, só enxergar o mundo da forma, viver pelo ego. Quando eu falo viver pelo ego, a sua mente está limitada por todas as suas crenças, por tudo aquilo que você acredita que é certo e errado. É você se colocar numa caixinha e achar que você é isso, e só enxergar isso e só viver isso. Isso causa sofrimento para você. Quando você começa a meditar, você começa a sentir a energia do que você é, a essência, é a própria fonte se manifestando através de você e mostrando o que você é em essência. É a conexão direta, é você lembrando desta conexão. Então a mente ela começa a limpar e ela começa a abrir, sabe? É muito incrível, assim, chega a parecer mágica. E quanto mais você insistir na meditação, mais a mente vai abrindo. Mais os pensamentos acelerados vão cessando, mais em estado de paz você vai entrando. E quanto mais você fizer desta meditação uma rotina, mais você vai entrar em contato com o que você é em essência, que é a extensão da fonte criadora. Que vai ser guiado pela própria fonte, pelo eu superior. Sabe, a sua mente vai abrir. E você vai sair dessa caverna escura, dessa caixinha que você se colocou, para se conectar com o que você é em essência. Eu estou nesse processo e eu posso dizer que ele é extremamente amoroso. Eu posso dizer que ele é cheio de amor, que ele é cheio de luz, ele é cheio de paz. Viver as experiências sem culpa, sem medo de julgamento, de punição lá na frente. É o agora, você ficar somente no presente o máximo possível. A minha mente, ela ainda oscila, mas quando ela começa a oscilar, eu respiro profundamente e eu começo a lembrar do que eu sou. E aí a gente começa a passar por um processo de cura. O que é o processo de cura? É o descondicionamento da mente. Então, quando a gente fala limpar a crença limitante, quando a gente fala processo de cura, a gente está falando da mesma coisa. Descondicionar a mente da caixinha que a gente se colocou. E a gente entra em muitas caixinhas. A gente cria a caixinha os outros têm o poder de fazer mal para mim. A gente se coloca na caixinha do eu sou vítima e coitadinho. A gente se coloca na caixinha do não mereço amor. A gente se coloca na caixinha de que ter uma vida abundante é muito difícil. A gente se coloca na caixinha de que pessoas ricas são más. A gente cria um monte de caixinha pra gente, onde a gente vai se separando das pessoas, onde a gente vai se separando das pessoas, onde a gente vai se separando de Deus, onde a gente vai ficando separado da gente mesmo, da nossa essência, de tudo que existe, porque a gente se condiciona tanto que a vibração cai, a vibração cai de tal maneira que a gente fica preso no ciclo de sofrimento muito grande. Então, quando começa a meditar, a mente começa a fazer isso, ela começa a abrir, ela começa a lembrar, você começa a permitir a fonte te guiar de forma amorosa. Por isso que é um processo individual e intransferível. Não adianta ir numa igreja ficar rezando, falando amém, Deus, amém, Senhor, ai, Deus me ajuda, blá, 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 porque não vai rolar, não funciona assim, entendeu? Você pode ir lá, você pode ter até um conforto espiritual, você pode ir lá aprender sobre a Bíblia, criar aprender sobre um monte de regras, pode ir lá aprender tudo isso. Mas o que vai mudar a sua vida é você com você. É você querer acessar o que você é em essência. É você querer lembrar. Porque a conexão com Deus nunca foi perdida. Nós somos uma extensão amorosa da fonte. Só que a gente esqueceu disso, começou a esquecer, porque a gente se colocou em caixinhas. E ficou preso nessas caixinhas. E a gente pode ficar por muitos e muitos anos, muitas e muitas vidas nessas caixinhas. E se colocando cada vez mais em caixinhas, cada vez mais em caixinhas. Então, quanto mais você limpar a sua mente, quanto mais você dá espaço na sua mente desses pensamentos e dessas caixinhas que você se colocou, para permitir que essa luz te ilumine, para permitir você lembrar da sua essência, dessa guiança amorosa da fonte, através do seu eu superior, ou Espírito Santo, não importa o nome que você vai dar,
mais livre você vai se sentir para viver suas experiências. Elas serão mais amorosas e você não vai atacar a si mesmo mais. Quando a gente ataca outras pessoas, estamos atacando a nós mesmos, porque tudo que existe é uma expressão da fonte criadora, uma expressão de Deus. E a nossa mente, por estar condicionada a estas crenças, esses pensamentos, essas caixinhas que a gente se coloca aqui, pensamento é uma forma, sentimentos são formas, e são energias potentes que a gente vai lá e utiliza dessa forma para nos prender, ao invés de utilizar para nos libertar, a gente fica sofrendo. Então, quando você ataca alguém, quando você faz mal para alguém, você está fazendo mal para você mesma, porque aquela pessoa e você é o mesmo ser, vivendo, criando experiências diferentes, mas são o mesmo ser. Por que são o mesmo ser? Porque vem da fonte criadora, que é puro amor. Então, aquela pessoa, o outro e você são expressões de amor da fonte. Por isso que a gente não pode atacar ninguém, porque o outro e nós é o mesmo ser. Eu, você, tudo que existe é o mesmo ser, porque somos criações divinas da fonte. Então não existe separação entre eu, você, a fonte, eu superior, não existe. É tudo a mesma coisa. É o mesmo ser se experimentando em graus e níveis de consciência diferentes. Só que conforme a gente vai lembrando, mais amoroso nos tornamos, mais felizes nos tornamos, mais nós mesmos nos tornamos. Tipo, tem uma frase que eu acho maravilhosa que a Marcela Leal usa, que é assim: o fato de você expandir sua consciência e lembrar do que você é, né? Não vai fazer você virar purpurina ou, sei lá, você desaparecer do plano físico. Você vai continuar experimentando, vivendo as suas experiências aqui no plano físico, porque você está criando o tempo todo. Só que de uma forma muito mais amorosa e através da guiança do que você é em essência. Sabe, você vai passar a lembrar que você é uma expressão de amor da fonte. Então você vai passar a amar tudo que existe. É um processo. Eu estou nesse processo de descondicionamento da mente, de autocura e de lembrar do que eu sou em essência. E todas as vezes que eu paro para meditar, é a hora que eu lembro do que eu sou, e é a hora que eu paro de duvidar, é a hora que eu sinto o amor de Deus por mim, é a hora que eu sinto o ser poderoso que eu sou, é a hora que a minha mente limpa, sabe? Então, é isso que eu desejo para vocês, que vocês sentem-se, meditem. A meditação é um ato de você sentar em um lugar, respirar profundamente, sem julgar seus pensamentos, eles vão passar por você, eles vão ficar passando, mas insista em sentar e fazer isso. Só é pedido para você respirar profundamente, respire quantas vezes for necessário. Respire profundamente, não importa se é 5, 10, 15, 20 minutos, 30. Quando eu comecei a meditar, eu sentava 15 minutos, aí às vezes 20. Aí no início eu não conseguia ficar nem 5, a minha meta era, vou meditar 10 minutos aqui. Eu sentava 5 minutos e a minha mente já estava acelerada, eu já ficava entediada, eu falava, não, isso aqui não é para mim, e levantava. Porque a gente vai criar resistência. Tudo que for para a gente se libertar da forma, tudo que for para a gente se libertar do nosso ego, desse 1% do que nós somos, que não é deixar de ser, você não vai deixar de ter sua personalidade. Só que você não vai estar condicionada só a ela, entende? Isso que a meditação faz. Ela faz você lembrar. Mas eu tava assim, eu queria muito me conectar com o que eu era em essência, com o que eu era não, com o que eu sou. Eu sou uma consciência manifestada no plano físico com o avatar de Ana, experimentando o que é ser uma mulher, o que é ser Ana. Mas eu estou experimentando, eu não sou só Ana, 1% é Ana. Os outros 99% é consciência, os outros 99% é energia, sabe? Os outros 99% é amor puro. Aqui é 1% que está experimentando, mas esse 1% ficou condicionado ao avatar Ana. Então, no início, a nossa mente ela cria resistência, porque ela não quer sair do looping de criações dolorosas, ela não quer mudar. A gente cria uma resistência à mudança. Eu tinha uma resistência muito grande a mudar. A mudança, para mim, era motivo de muita dor, de muito sofrimento, sabe? Para mim, tudo tinha que ser eterno, nada podia mudar, as coisas tinham que ficar sempre como era. Quando um amigo saía da minha vida, o sofrimento era absoluto, era absurdo, assim, era
uma dor muito grande. Quando acabava um relacionamento, era uma dor muito grande, porque eu não queria que as coisas mudassem. Eu gostava muito da zona de conforto. A zona de conforto para mim era algo, eu ficava ali, aí eu tô aqui na minha zoninha de conforto. Tava horrível, às vezes tava horrível a zona de conforto, mas eu queria ficar lá, porque era o que eu conhecia. E sabe, não tinha novidade ali, não tinha surpresa.